Saudações, consciência imortal. Você está ouvindo Ciência, Consciência e Espírito, onde a razão encontra a espiritualidade e o invisível se torna compreensível à luz da consciência. Pensar é um ato aparentemente silencioso, mas espiritualmente ativo. Não se trata apenas de impulsos elétricos no cérebro, mas de movimentos sutis da consciência que se projetam além da matéria e influenciam de forma constante o campo vibracional em que vivemos. Cada pensamento é uma emissão, cada emoção é uma frequência, e cada estado interior estabelece uma sintonia invisível com aquilo que é semelhante, aquilo que cultivamos dentro de nós. Na visão espiritual, não estamos isolados em nossos próprios pensamentos. Vivemos imersos em um oceano de vibrações, ideias, inspirações e influências que se entrelaçam com a nossa própria faixa mental. Assim, pensar com serenidade não apenas acalma a mente, mas também nos conecta a correntes de equilíbrio, lucidez e paz. Da mesma forma, pensamentos persistentes de medo, revolta ou angústia tendem a intensificar essas mesmas sensações, criando um ciclo vibracional que se retroalimenta. A ciência observa que o pensamento altera o corpo, influencia hormônios, emoções e comportamentos. A espiritualidade amplia essa compreensão, ensinando que o pensamento também repercute na alma, moldando a sintonia espiritual do ser e sua percepção da realidade. Não significa que a vida seja determinada por pensamentos isolados, mas sim pelo padrão mental que sustentamos ao longo do tempo. Aquilo que pensamos repetidamente transforma-se em estado interior, e o estado interior, por sua vez, influencia nossas escolhas, reações e caminhos. Sob a ótica da espiritualidade racional, vigiar o pensamento não é um convite à repressão mental, mas à educação consciente da própria mente. É compreender que pensar com equilíbrio é um exercício de responsabilidade espiritual, assim como falar com respeito é um exercício de responsabilidade moral. Muitas vezes, buscamos paz exterior sem observar a agitação interior que mantemos silenciosamente. Queremos ambientes mais leves, relações mais harmoniosas e dias mais serenos, mas esquecemos que a sintonia começa dentro da própria consciência. A lei de sintonia espiritual, compreendida por diversas correntes filosóficas e também pela doutrina espírita, nos ensina que semelhantes atraem semelhantes no campo vibracional. Não como um mecanismo místico simplista, mas como uma lei natural de afinidade espiritual. Assim como ondas de mesma frequência se encontram, consciências em estados semelhantes se aproximam, influenciam-se e fortalecem mutuamente. Isso explica por que certos pensamentos parecem ganhar força quando alimentados, e por que estados de gratidão, fé serena e esperança lúcida tendem a ampliar nossa percepção de sentido e equilíbrio diante da vida. Pensar bem não é negar as dificuldades da existência. É escolher não se identificar permanentemente com o desequilíbrio que as dificuldades provocam. É reconhecer a dor sem permitir que ela se transforme em vibração constante de desânimo. Existe uma profunda diferença entre sentir uma emoção e cultivar um estado mental contínuo. A emoção é natural. A permanência mental em determinada frequência é uma escolha que pode ser educada com o tempo, a reflexão e o autoconhecimento. Quando elevamos conscientemente a qualidade dos nossos pensamentos, não mudamos apenas o que sentimos, mas também a forma como percebemos o mundo, as pessoas e as experiências que vivemos. Gradualmente, nossa sintonia espiritual se torna mais lúcida, mais estável e mais alinhada com valores superiores, como serenidade, compreensão e equilíbrio. Sob essa perspectiva, a reforma íntima começa no pensamento. Antes das palavras, antes das atitudes, antes das grandes decisões, existe sempre um campo silencioso onde tudo se origina, a mente consciente e espiritual. Educar o pensamento, portanto, é um ato de evolução. É um exercício diário
discreto e profundo, que fortalece a consciência e refina a sintonia do espírito com leis divinas que regem a vida com sabedoria e justiça. Que possamos, então, observar com mais atenção aquilo que pensamos, não com culpa, mas com consciência, não com rigidez, mas com responsabilidade espiritual. Porque cada pensamento é uma semente invisível, que ao longo do tempo floresce em nossa própria experiência interior. Que a serenidade seja cultivada com lucidez, que a consciência seja guiada pela razão, e que o pensamento, educado pela espiritualidade, se torne instrumento de equilíbrio, evolução e paz. Até o próximo episódio de Ciência, Consciência e Espírito.